Está no ar, a voz da limpeza urbana. A fala de quem trabalha, pensa e transforma. Trabalhador da limpeza urbana. Este é o seu espaço. Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Olha, hoje é início de setembro de 2025 e, como sempre, a campanha Setembro Amarelo tá aí, ganhando força em todo o Brasil. É um momento super importante para a gente falar abertamente sobre saúde mental, prevenção ao suicídio, e hoje o nosso foco vai ser um grupo de profissionais, assim, essenciais, sabe? Mas que muitas vezes ficam meio à margem dessas discussões. Os trabalhadores da limpeza urbana. A gente recebeu um material bem interessante, o título é Quem cuida da mente de quem cuida da cidade. E ele vai fundo justamente nisso, nos desafios psicológicos que garis, coletores, varredores enfrentam no dia a dia. Gente que mantém nossas cidades limpas, né? Então nosso objetivo aqui é entender melhor essas pressões, a falta de suporte que muitas vezes eles têm e também o que já existe de iniciativa para tentar mudar esse quadro. Tudo com base nesse material que a gente analisou. Bom, vamos começar a abrir isso? Com certeza, é um olhar fundamental, sabe? Campanhas como Setembro Amarelo são ótimas, claro, mas elas podem acabar sendo muito gerais se a gente não olhar para as necessidades, para as vulnerabilidades de cada grupo específico. A saúde mental não é algo abstrato, né? Ela é totalmente moldada pelas condições reais de vida, de trabalho. E o contexto desses trabalhadores da limpeza urbana, como a fonte mostra bem, é particularmente desafiador. Sem dúvida. E o material que a gente leu, ele descreve essa realidade de forma bem direta. Fala, por exemplo, das jornadas puxadas. Muitas vezes começam de madrugada, né? Antes de todo mundo acordar, e vão por horas a fio. E tem também a questão do clima, né? Uma exposição constante. Ou é um sol escaldante, ou é chuva forte. Não tem essa de escritório com ar-condicionado para eles. Exatamente. E isso é só o lado físico que já desgasta muito, né? Mas a fonte vai além. Ela fala da pressão emocional. Pensa só na combinação. Tem o ritmo intenso para dar conta das rotas, o risco de acidente, o risco biológico também, o contato diário com o lixo, com aquilo que a sociedade descarta. Isso por si só já tem um peso, sabe? Um peso simbólico, emocional bem grande. E a fonte ainda coloca mais uma camada aí, o estigma social. É incrível como, apesar de ser um trabalho tão essencial, muitos ainda sofrem com desprezo, com invisibilidade, ou então aquela coisa meio condescendente que não valoriza de verdade o trabalho deles. O material até sugere que essa falta de reconhecimento contribui para um adoecimento meio silencioso. E, como se não bastasse, as condições gerais de trabalho mesmo, equipamento, lugar para descansar, banheiro, frequentemente são precárias, né? É um quadro bem complicado. E toda essa complicação, claro, impacta diretamente a saúde mental. A fonte faz essa ligação de forma muito clara. Junta tudo, cansaço físico, pressão por produtividade, os riscos todos, o clima, o estigma, as condições ruins. E o que a gente vê? Um aumento da ansiedade, dos casos de depressão e, claro, do esgotamento, o burnout. Não é que a pessoa é fraca, entende? É quase uma consequência esperada de um ambiente de trabalho tão adverso. O material que a gente tem aqui fala alguma coisa sobre isso ser cumulativo, né? Que não é só um dia ruim aqui e ali. Precisamente. É justamente isso. Como esses fatores, dia após dia, vão criando uma carga mental que só aumenta. A fonte até traz uns relatos, anônimos, claro, de trabalhadores falando dessa sensação de estar sempre no limite. É uma fadiga que não é só do corpo, é da mente, é emocional. É como se eles carregassem um peso invisível que fica maior a cada dia nessas condições. Ignorar isso é desumano. E nesse cenário todo, a campanha do Setembro Amarelo ganha uma relevância ainda maior para esse grupo, né? Porque a campanha, no fundo, é um chamado para conversar, para quebrar tabu sobre saúde mental e, principalmente, para lembrar que a gente pode e deve pedir e oferecer ajuda. Exato. E é uma campanha que tem uma origem bem marcante, que a fonte até menciona rapidamente. Ela surgiu lá nos Estados Unidos em 94 por causa da perda de um jovem, o Mike Emmer, de 17 anos, que infelizmente tirou a própria vida.
Os pais e amigos dele, para tentar lidar com a dor e alertar outros, distribuíram fitas amarelas no funeral. A mensagem era: se precisar, peça ajuda. E o amarelo era por causa do Mustang 68 amarelo que o Mike tinha restaurado. É um exemplo forte, né? De como uma dor pessoal pode virar um movimento global de conscientização. Nossa, é uma história bem poderosa mesmo. E aí é que a conexão fica interessante, né? Pegar essa origem e ligar com a realidade desses trabalhadores que a fonte descreve. Se a campanha sobre o pedir e oferecer ajuda, sobre criar um espaço seguro para falar de saúde mental, então ela é absolutamente crucial para um grupo que está exposto a tantos fatores de risco psicossocial, tipo alta demanda, pouco controle, falta de apoio, né? E que, pelo que o material indica, precisa muito de mais suporte psicológico. Com certeza, a necessidade é enorme e para a gente ter uma ideia da gravidade disso no Brasil, a fonte cita são cerca de 12 mil suicídios registrados por ano aqui. É um número muito alto. Uma crise mesmo. E claro, as causas são muitas, mas o ambiente de trabalho é um fator que pode tanto proteger quanto piorar a saúde mental das pessoas. Isso é reconhecido. E no caso dos trabalhadores da limpeza urbana, a fonte está sugerindo que o ambiente de trabalho pesa mais para o lado de piorar, principalmente pela falta de políticas de apoio específicas. É isso? É exatamente esse o ponto que a fonte levanta. Em muitas cidades, muitas empresas do setor simplesmente não existem programas organizados para cuidar da saúde mental desses profissionais. O trabalho em si já é estressante. Quando não tem válvula de escape, não tem canal de apoio, não tem prevenção, o risco de adoecer mentalmente aumenta muito. A fonte é bem clara ao apontar essa lacuna como um problema sério. E como é que essa falta de suporte aparece na prática, assim, no dia a dia deles, segundo o que a gente leu? De várias maneiras. A fonte explica que muitos não têm acesso fácil a um psicólogo ou um assistente social, seja porque não tem convênio, ou porque é difícil ir até o local, ou simplesmente porque nem sabem onde procurar ajuda. E falta também uma coisa básica, um espaço seguro, confidencial, dentro do trabalho mesmo, para poderem falar das angústias, dos medos, das dificuldades, sem ter receio de serem mal interpretados, sabe? Ou de sofrer alguma retaliação. Aquela cultura do engole o choro e vai trabalhar ainda parece ser forte em muitos lugares, pelo que a fonte dá a entender. Isso puxa uma questão importante que o material parece abordar. De quem é a responsabilidade por mudar isso? Não dá para jogar tudo nas costas do trabalhador. Tipo, seja mais forte ou busque ajuda sozinho, né? De jeito nenhum. A fonte argumenta, e eu concordo totalmente, que a responsabilidade é compartilhada. As empresas que contratam, as prefeituras, têm um papel em garantir condições de trabalho decentes e programas de apoio. Os sindicatos também, lutando por isso. E nós, como sociedade, também temos nosso papel em reconhecer e valorizar esses profissionais, em combater o estigma. A fonte sugere que a solução não vem de um lado só. Tem que ser uma ação conjunta, sistêmica. Culpar o indivíduo pelo esgotamento nesse contexto é, no mínimo, injusto. Mas não é também um cenário de total ausência de ação. O material que a gente analisou fala de alguns esforços, mesmo que ainda pontuais, para tentar mudar um pouco as coisas. Cita palestras, rodas de conversa sobre saúde mental que algumas prefeituras, algumas empresas têm feito, especialmente agora em setembro. Sim, sim. E esses são primeiros passos, são importantes. Mostram que o tema está começando a sensibilizar, né? A fonte reconhece o valor disso. E aí ela traz um exemplo mais estruturado, que parece ser o de São Paulo. Fala da mobilização de sindicatos, de ONGs, que não estão pedindo só palestra, mas estão pressionando por programas mais permanentes, mais robustos de saúde mental. Isso incluiria, segundo a fonte, acesso mais fácil à terapia, treinar os chefes para identificar sinais de sofrimento na equipe e campanhas de valorização que durem o ano todo. O que você acha dessas iniciativas mais estruturadas que a fonte menciona? Olha, essas iniciativas, como as que parecem estar acontecendo em São Paulo, apontam para o caminho certo. Elas vão além da ação isolada, né? Tentam criar uma cultura de cuidado mais duradoura. Facilitar o acesso ao psicólogo é chave. Promover a valorização é essencial para quebrar aquele estigma que a gente falou.
Treinar as lideranças também é fundamental, porque são elas que estão ali no dia a dia com as equipes. A fonte parece ver essas mobilizações como um caminho promissor, sim. Mas imagino que a fonte também faça alguma ressalva, né? Geralmente os especialistas alertam para a diferença entre uma ação aqui e outra ali e uma política consistente. Exatamente. A fonte comemora esses avanços, claro, mas ela também traz a voz de especialistas que alertam. Uma palestra em setembro é bom, uma roda de conversa é ótima, mas não resolve a questão estrutural. O perigo é criar uma saúde mental de fachada. O cuidado tem que ser contínuo, tem que fazer parte da rotina de trabalho. O ideal é virar política pública, política da empresa, algo permanente. E a fonte argumenta muito bem que não dá para separar a saúde mental das condições gerais de trabalho. Melhorar salário, dar EPI adequado, garantir pausa, local de descanso decente. Tudo isso é medida de saúde mental também. O suporte emocional é importante, mas não é a única coisa. Faz total sentido. É pensar na saúde do trabalhador como um todo, né? E essa parece ser a mensagem principal que esse material Quem Cuida da Mente de Quem Cuida da Cidade quer passar. O Setembro Amarelo acaba funcionando como um holofote, né? Uma chance de jogar luz nas necessidades específicas desses trabalhadores. Uma luz super necessária sobre um direito básico. Saúde mental não é luxo, é direito humano. E isso vale totalmente para quem garante que as nossas cidades estejam limpas e funcionando. A fonte insiste muito nisso. Valorizar esses profissionais tem que ir além do discurso. Tem que virar ação concreta. E essa valorização, pelo que deu para entender da análise, não é só salário e equipamento, embora isso seja fundamental, claro. Valorizar nesse contexto significa também abrir canais para ouvir o que eles têm a dizer, validar o sofrimento deles sem julgar, reconhecer publicamente a importância do trabalho deles e, o mais importante talvez, garantir que eles tenham acesso à ajuda para lidar com os desafios psicológicos da profissão. É reconhecer a pessoa por inteiro, né? Perfeitamente colocado. E se a gente conecta isso com um quadro maior, como a fonte nos convida a fazer, a gente percebe que investir na saúde, no bem-estar desses trabalhadores não é só justiça social. É até uma questão de inteligência para a gestão da cidade. Um trabalhador esgotado física e mentalmente, desmotivado, sofrendo com estigma, é claro que a capacidade de trabalho dele vai ser afetada. E isso impacta a qualidade da limpeza urbana, que é essencial para a saúde pública, para o bem-estar de todo mundo. Garantir esse acesso ao cuidado é um investimento no próprio funcionamento saudável da comunidade. É interessante que a fonte, lá no finalzinho, faz questão de lembrar dos recursos gerais de apoio que já existem e que podem ser uma porta de entrada para quem está precisando de ajuda individual, como o CVV, o Centro de Valorização da Vida, pelo número 188 gratuito, e a importância de buscar ajuda profissional mesmo, psicólogo, psiquiatra, canal A Voz da Limpeza Urbana que inspirou o texto. Reforçar que procurar ajuda é um sinal de força, não de fraqueza, e que existem caminhos. Ótimo. Então, só para a gente recapitular rapidinho os pontos principais que a gente tirou dessa análise do material Quem Cuida da Mente de Quem Cuida da Cidade. A gente viu a realidade dura do trabalho na limpeza urbana, com todos os fatores de estresse físicos e psicológicos. Entendemos por que o Setembro Amarelo é tão importante para essa categoria. Discutimos a lacuna preocupante que existe no suporte à saúde mental deles. Vimos exemplos de iniciativas que estão tentando mudar isso, mas também os alertas de que precisa ser algo contínuo, integral. E reforçamos essa ideia de que valorizar esses profissionais tem que incluir de forma central o cuidado com a saúde mental deles. Então, o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que olhar para a saúde mental dos trabalhadores da limpeza urbana durante o Setembro Amarelo e depois também, não é olhar para um grupo isolado. É mexer numa questão fundamental de saúde pública, de direitos humanos, de dignidade no trabalho. Cuidar da mente de quem cuida da nossa cidade é, no fim das contas, um passo essencial para a gente ter cidades, comunidades mais justas, mais saudáveis e mais conscientes de que estamos todos conectados. Concordo plenamente. E talvez, para a gente fechar, um pensamento que essa nossa conversa e a leitura da fonte me deixaram aqui, algo para a gente pensar além do tema de hoje. O material focou, e com muita razão, nos trabalhadores da limpeza urbana. Mas quando a gente olha para a vulnerabilidade deles, é quase impossível não pensar.
Será que outras categorias profissionais essenciais, que muitas vezes trabalham meio invisíveis no nosso dia a dia, sei lá, cuidadores de idosos, trabalhadores rurais, motoristas de ônibus, entregadores, tantos outros, será que eles não estão enfrentando desafios parecidos de saúde mental? Lidando com estigma, com precarização, com falta de apoio estruturado, sem que a gente perceba direito? Como é que a gente pode, como sociedade, ampliar nosso olhar, nossa empatia, para garantir que o reconhecimento, o cuidado, a dignidade cheguem para todos que, de forma silenciosa e fundamental, mantêm o nosso mundo funcionando? Acho que o Setembro Amarelo convida a gente para essa reflexão mais ampla também, né? Você gostou de ouvir o podcast A Voz da Limpeza Urbana? A fala de quem trabalha, pensa e transforma. Então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Compartilhe este episódio para fortalecer a nossa luta. E deixe uma mensagem com sua crítica ou sugestão, que pode ser o tema do nosso próximo programa. Aqui neste canal, toda semana você tem a sua voz gritada. Voz essa que muito tempo foi silenciada. Lhes foi negado. Aqui neste espaço vamos denunciar tudo. Desde as péssimas condições de trabalho, a falta de apoio do sindicato ou até mesmo do governo. Vamos exigir respeito, dignidade e valorização para a nossa categoria. Entre vassouras e microfones, a Voz da Limpeza Urbana luta por você que é trabalhador, por um sindicato forte e ético e por governança justa.